Trump diz que vai cumprir a promessa de deportação em massa nos Estados Unidos. E você vai ver também. Mais de 400 mil vagas temporárias devem ser abertas no Brasil neste fim de ano. Homem é morto e pelo menos 4 pessoas são baleadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Atlético Mineiro e Flamengo acertam os últimos detalhes para a grande final da Copa do Brasil. E ainda, a dica do fim de semana traz a Festa do Livro em São Paulo, com descontos acima de 50%. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E Donald Trump confirmou que vai levar adiante a promessa de realizar uma deportação em massa nos Estados Unidos. A afirmação foi feita durante uma entrevista. Donald Trump disse que não tem escolha sobre realizar a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos, ao retomar a presidência em janeiro. Ele garantiu que levará adiante sua promessa de campanha. Questionado sobre o custo da medida, Trump afirmou que não é uma questão de valores. Segundo ele, essas pessoas têm matado e assassinado, e completou dizendo ainda que traficantes destroem países. Trump disse que eles vão voltar para esses países, porque não vão ficar mais nos Estados Unidos. O republicano não detalhou na entrevista exatamente o público-alvo das deportações, mas durante a campanha falou de imigrantes sem documentos no país norte-americano. Na entrevista à NBC News, o presidente eleito também afirmou que vai tornar a fronteira forte e poderosa, mas disse querer que as pessoas continuem entrando nos Estados Unidos, legalmente. Trump ainda disse ter percebido que poderia haver um realinhamento de seu modo de pensar com o da população norte-americana, ao mesmo tempo que os democratas não estão alinhados com o pensamento do país. Trump afirmou que teve conversas muito boas e respeitosas com Kamala e com o presidente Joe Biden. Segundo ele, a democrata, atual vice-presidente, disse desejar que a transição de governo fosse a mais tranquila possível. E ele disse que concorda com isso. Olha só, uma dica importante agora para você que nos assiste. Mais de 400 mil vagas temporárias devem ser abertas neste fim de ano. A expectativa do comércio é de alta nas vendas durante o período que vai da Black Friday até o Natal. As lojas ficam movimentadas e os clientes, com um dinheiro extra do 13º salário no bolso, buscam presentes. Essa combinação exige mais vendedores prontos para atender a demanda de fim de ano, época que o comércio mais vende. O otimismo toma conta do varejo e outros setores, que já estão abrindo vagas temporárias. A expectativa do comércio é de alta nas vendas durante o período que vai da Black Friday até o Natal. Para dar conta dessa demanda, é preciso investir em mão de obra. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a previsão é de 450 mil novos contratos de trabalho temporário sejam firmados nos meses de outubro, novembro e dezembro em todo o Brasil. Neste fim de ano, 30% dos empresários do setor de comércio e serviços pretendem abrir vagas. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. De acordo com o site de empregos Indeed, houve um aumento de 45% nas ofertas de emprego com termos relacionados a temporário no Brasil, já em setembro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos contar agora com a participação de uma especialista. A nossa convidada é a especialista em carreira, Andréa Deis. Boa noite, Andréa. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui no jornal. Você, aliás, que é uma referência nesse assunto. Olá, boa noite, é um prazer estar com vocês falando agora, dando boas notícias, né? Sempre quando a gente fala de oportunidades de mercado, do país crescendo, da economia crescendo, a gente vislumbra, né, um cenário bom, né, para todos nós.
Então, por falar em boa notícia, qual é o tamanho dessa boa notícia? Como está, né? Qual é a previsão para o mercado das vagas temporárias neste ano? Mais aquecido do que no ano passado, Andréa? Então, né, o que diz a pesquisa justamente da Associação Brasileira de Trabalhos Temporários é que a gente teve uma pequena retração comparando com o ano passado. Então, nós tivemos nesse mesmo período, nesse mesmo trimestre, por volta de 452 mil vagas em todo o país. E nesse trimestre está sendo esperada 450 mil. Porém, a gente pode considerar, né, um índice bom, indicando que 90 mil vagas de 150 mil podem tornar efetivo. Isso é tração, mas com uma... Olha, nós perdemos o contato aí, houve uma falha no sinal aí com a Andréa. Daqui a pouco a gente vai tentar falar com ela de novo. Então, mudo de assunto agora para falar que a Polícia Federal indiciou o candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Ele apresentou um laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos na antevéspera, né, do primeiro turno das eleições em 4 de outubro, isso em São Paulo. O candidato à Prefeitura da capital paulista, pelo PRTB, Pablo Marçal, prestou depoimento nesta sexta-feira por cerca de 3 horas. Na Superintendência Regional da Polícia Federal, na Zona Oeste de São Paulo. Ele negou qualquer envolvimento no episódio do laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos, do PSOL, e disse que o suposto documento foi postado pela equipe dele. Em 7 de outubro, a perícia da PF concluiu que a assinatura do médico no documento é falsa. Os peritos investigaram e compararam várias assinaturas ao longo de vários anos do médico José Roberto de Souza, que aparece como o responsável pelo suposto documento. O médico morreu em 2022 e, segundo a filha, o pai nunca trabalhou na clínica e jamais fez esse tipo de atendimento clínico de pessoas com dependência química. Na conclusão, os peritos científicos afirmaram que as duas assinaturas não foram produzidas pela mesma pessoa. Os peritos também tentaram atestar a autenticidade do documento publicado por Pablo Marçal, mas disseram que é preciso pedir novas análises e também compará-las com outros laudos semelhantes produzidos pela Mais Consulta. Luiz Teixeira da Silva Júnior, dono da clínica Mais Consultas, que emitiu o laudo, já foi condenado por falsificar diploma de curso de medicina e ata de colação de grau. Olha, a gente vai agora retomar o contato com a especialista em carreiras, Andréa Deis, ela que está falando, né, sobre as vagas temporárias deste ano. Andréa, vou repetir então a primeira pergunta que eu lhe fiz. A perspectiva é otimista? Qual é a projeção que você faz para este ano? Ela é otimista, né? Hoje, né, a gente está falando em 450 mil vagas em todo o país, entendendo que essas 450 mil vagas, elas podem aí reverberar em mais de 90 mil efetivações para o ano de 2025. Então, isso é um indicador muito bom, pensando que realmente a gente pode ter mais de 90 mil vagas e de pessoas efetivadas para o próximo ano. Essas vagas são democráticas, tanto para a idade quanto para nível de escolaridade? Elas são democráticas, mas as pessoas precisam estar preparadas, porque o ato da democracia requer autonomia. Então, existe, né, se a gente falar que não existe o etarismo, não, né, não existe ali, né, hoje a gente fala muito das vagas afirmativas e o quanto isso é importante, mas existe sim uma possibilidade, porque não é só o comércio, às vezes a gente acha que é só o comércio, mas a gente tem aí de 30% a 35% falando em comércio, a gente tem de 40% a 45% falando de indústria e 15% falando no setor de serviços. Então, isso quer dizer que, inclusive na indústria, existem várias possibilidades administrativas, de especialistas realmente, desde técnicos a analistas, né, a vagas muito mais especialistas, e no comércio que sempre contribui muito. Mas lembrando que o comércio vai representar de 30% a 35%. Então a gente precisa olhar para um outro mercado também. Então ela é democrática, mas a gente precisa estar preparado para essas posições, né? A gente precisa saber o que a gente faz, a gente precisa ter um diferencial competitivo, a gente tem que ter aí um nível básico, né, para as vagas realmente que a gente vai se apresentar. Para finalizar, então, deixa algumas dicas rápidas, por favor, para as pessoas que nos assistem e querem concorrer a essas vagas.
Tem muitos multirões acontecendo em todo o país, né? Interior de São Paulo, mesmo esses dias eu participei de multirões, São Paulo capital, e no Brasil como um todo. Mas não adianta você ir para um multirão sem você saber quem você é. Então a principal dica saiba qual é o seu talento para as posições a qual você vai se candidatar, leve um currículo, né? Esteja muito bem ali preparado para isso. Então a asepsia é extremamente importante, né? Faça um pitch ali de apresentação rápido, de 1-2 minutos, de como você se diferenciaria, né? E principalmente, né, faça um estudo prévio do que você está buscando, porque se você chegar lá, no meio de um mutirão, para se buscar, e não saber exatamente onde se colocar, fica muito mais difícil. Então, o planejamento e o autoconhecimento são importantíssimos para esse momento que a gente está passando agora, ser melhor aproveitado. Olha, com certeza nosso telespectador é um privilegiado por poder, né, ouvir as suas dicas, Andréia. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com a especialista em carreiras, Andréia Deis. Mais uma vez, muito obrigado, Andréia. Obrigada. Grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar, né, que um tiroteio causou um grande tumulto no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Isso aconteceu agora há pouco, no final da tarde. Uma pessoa morreu e pelo menos 4 foram baleadas. Um tiroteio causou pânico entre passageiros no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos na tarde desta sexta-feira. Os vídeos compartilhados nas redes sociais mostram homens caídos no saguão e nas vias de acesso ao aeroporto. Os disparos foram realizados supostamente por membros de uma facção criminosa de São Paulo. Um homem morreu na hora. Ele foi identificado como o empresário Antônio Vinícius Lopes. Segundo o Ministério Público, esta não é a primeira vez que ele foi o alvo de um ataque. Vinícius sofreu um outro atentado enquanto passava o Natal do último ano com a família. O empresário era jurado de morte pela facção por ser o mandante de um outro assassinato. O empresário mantinha negócios na área de bitcoins e criptomoedas. Por causa da ocorrência no aeroporto de Guarulhos, viaturas da Polícia Militar foram vistas na rodovia Hélio Smith. E veja a seguir, Atlético Mineiro e Flamengo acertam os últimos detalhes para a grande final da Copa do Brasil. E ainda, a dica do fim de semana traz a Festa do Livro em São Paulo, com descontos acima de 50%. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem vai trazer as informações hoje é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Aliás, começa com uma notícia importante, né? Já que esse final de semana tem decisão na Copa do Brasil. Conta pra gente, Pedro. Mais uma vez, boa noite. Isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a quem nos assiste. Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam na Arena MRV. O Flamengo tem vantagem de 2 gols, por conta da vitória por 3-1 no Maracanã. Mas o gol do Allan Kardec no finalzinho deu esperança para a torcida atleticana. O jogo tem tudo para ser uma grande final. Neste domingo, às 16 horas, Atlético Mineiro e Flamengo entram em campo para o duelo decisivo da Copa do Brasil. O time carioca leva para Minas Gerais uma ótima vantagem conquistada na primeira partida. Com 2 gols de Gabigol e 1 de Arrascaeta, o resultado só não foi melhor porque no fim do jogo Allan Kardec descontou para o time mineiro. Ainda assim, mesmo que perca por 1 gol de diferença, o Flamengo será o grande campeão. Já para o Atlético Mineiro, a tarefa será duríssima. Isso porque em toda essa edição do campeonato, nenhuma equipe foi capaz de marcar mais do que 1 gol nos 90 minutos contra o rubro-negro. Ou seja, para ser campeão, o Galo vai ter que passar por cima de uma das melhores defesas do Brasil. O jogo, que acontece na Arena MRV, promete casa cheia. Empurrado por sua torcida, o Atlético Mineiro lutará para garantir seu 3º título de Copa do Brasil. Já o Flamengo vai à sua 3ª final consecutiva e vai tentar levar para o Rio de Janeiro a sua 5ª taça e encostar de vez no maior vencedor, o Cruzeiro. Olha, e não é só a Copa do Brasil que está na reta final, né? Tem também outro campeonato que está aí na fase decisiva, né, Pedro? Isso mesmo, a Série B. Faltam 3 rodadas para acabar. E ainda tem disputa na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Vamos ver.
A Série B do Campeonato Brasileiro já está terminando. As equipes disputam a 36ª rodada e já vem com a possibilidade das primeiras definições. 3 times já podem conquistar o acesso, enquanto 3 correm risco de serem rebaixados para a Série C. A rodada começa nesse sábado, com 3 jogos e vai até terça-feira. Na parte de cima da tabela, o Santos precisa vencer o Curitiba na segunda-feira para garantir o acesso sem depender de outros resultados. O Novo Horizontino enfrenta o Operário e o Mirassol joga contra o Avaí, ambos no sábado, e podem conseguir o acesso, dependendo dos resultados da rodada. Na briga contra o rebaixamento, Ituano, Brusque e Guarani jogam suas últimas fichas para evitar a queda. Dependendo dos resultados, os 3 já podem cair nesta rodada. Ponte Preta, CRB, Chapecoense, Botafogo de São Paulo e Paysandu também estão ameaçados e com sinal de alerta ligado. E no Brasileirão da Série A, Pedro, a rodada começa hoje, isso? Isso mesmo, Kleber. Na Série A, também estamos na reta final e não tem nada definido. Hoje começa a 33ª rodada. Vamos conferir os jogos. Hoje temos 2 jogos. Internacional e Fluminense se enfrentam no Beira-Rio às 7 horas da noite. Às 9h30, Grêmio e Palmeiras se enfrentam no Allianz Parque. Amanhã, às 4h30, o Vitória recebe o Corinthians no Barradão. E no mesmo horário, o líder Botafogo recebe o Cuiabá no Newton Santos. Às 7 horas, a bola rola em 4 confrontos. O Cruzeiro recebe o Criciúma no Mineirão, o Juventude enfrenta o Bahia no estádio Alfredo Jaconi, o Vasco da Gama viaja para o Ceará para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão e Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino se enfrentam no estádio Antônio Ascioli. Mais tarde, às 9 horas, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense no Morumbis. Kleber, por hoje é só. Um bom fim de semana para você e para todos que nos assistem. Até mais. Obrigado, Pedro. Bom fim de semana para você também. Olha só, muito de assunto agora para falar que um retrato foi leiloado por mais de 6 milhões de reais. E o mais interessante é que a obra de arte foi criada por um robô humanoide. Vamos ver. O mundo vive há algum tempo o sucesso e os temores sobre a inteligência artificial. E não é que a tecnologia cruzou a fronteira humana mais uma vez, agora no segmento das artes. Um retrato do matemático inglês Alan Turing se tornou a primeira obra criada por um robô humanoide vendida em leilão por $1.080.000. Cerca de 6 milhões e 150 mil reais. Com 2,2 metros de altura, o retrato intitulado AI God, obra do robô ultra-realista Ada, ultrapassou em muito o preço estabelecido pela casa de leilões Sotheby's Digital Art Sale, de $180.000. A casa destacou que a venda era um marco na história da arte moderna e contemporânea, refletindo a interseção crescente entre a tecnologia de inteligência artificial e o mercado de arte global. Com formato de mulher, o robô é um dos mais avançados do mundo e foi projetado pelo especialista em arte moderna e contemporânea Aidan Meller. A máquina é capaz de gerar ideias por meio de conversas com projetistas e foi dela a sugestão de criar um retrato de Turing. No processo de criação, a robô foi questionada sobre o estilo, a cor, o conteúdo, tom e a textura que usaria. Em seguida, uma foto de Turing foi colocada na frente das câmeras dos seus olhos e a máquina produziu a pintura que brilhou no leilão na quinta-feira. Pelo jeito, apenas o céu é um limite para a tecnologia, pelo menos por enquanto. E sexta-feira também é dia de dica para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações, como sempre, é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. E qual vai ser a dica boa aí, a primeira dica, pelo menos, para esse fim de semana? Boa noite, Kleber, e boa noite a todos que nos assistem. A dica de hoje é sobre o Museu das Ilusões, que foi inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo. O Museu das Ilusões é o primeiro do gênero aqui na América Latina e vai estar disponível em shoppings de todo o Brasil, como aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Manaus, em Recife e em Uberlândia. Os ingressos estão a partir de R$ 40 e grupos com 3 ou mais pessoas pagam valor de meia entrada. E para comprar, basta acessar o site museudasilusões.com.br. Muito boa essa dica aí, mas você tem também aí uma dica cultural e importante, né, para quem gosta de ler e ainda deseja fazer um bom negócio, Amanda? É isso mesmo, Kleber. A Festa do Livro da USP começou essa semana e vai até domingo. E para quem quer comprar livros com desconto mínimo de 50%, essa é uma ótima oportunidade. Vamos conferir. A 26ª Festa do Livro da USP começou nesta quarta-feira e vai até domingo, dia 10, na cidade universitária em São Paulo.
Com 226 editorias, o evento conta com uma novidade, que é a presença inédita de 18 editorias argentinas. Outra novidade é a implantação de um sistema de buscas no site da feira, que facilita a procura dos livros. Uma das tradições da Festa do Livro é o desconto mínimo de 50% sobre os preços de capa dos exemplares, o que possibilita a oferta de obras de qualidade a preços muito especiais. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas frequentem o evento em seus dias de duração. Bom, por hoje é só, Amanda. Obrigada, Kleber. Boa noite para você e bom fim de semana. Muito obrigado aí, Amanda, por essas dicas valiosas, tão valiosas que eu vou aproveitar e repassar para a dona Ivonete, que sempre nos assiste. Olha que dica boa aí para você aproveitar o fim de semana com a sua filha. Grande abraço, Amanda, bom fim de semana e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, um bom fim de semana e até segunda.